E por falar em café, com os preços atingindo níveis históricos, os produtores de Minas Gerais só deveriam estar comemorando a rentabilidade nesse momento. Mas essa valorização do grão trouxe um problema. Atraiu o interesse de criminosos. Por incrível que pareça, alguns municípios mineiros vêm registrando o aumento de furtos do grão no pé. Nesse vídeo, produtores mostram alguns pés que foram cortados pelos criminosos. Eles não perdem tempo na colheita, levam parte da planta inteira e as mais carregadas. Eles escolheram os pés, ó. Você vê, cortou aqui, né? Onde tinha mais café, ó. Aqui não tem café, ó. Não cortou. Nessa época do ano, a colheita começa a ser feita e os grãos estão praticamente maduros no pé, atraindo os criminosos. Pelo menos 6 municípios mineiros e um paulista registraram furtos de café no pé. Guaranésia, Ilicínia, Guaxupé, São Pedro da União, Boa Esperança, Carmo do Rio Claro e Pedregulho. Segundo a polícia, o aumento dos casos tem relação com a alta do preço da saca, que hoje é cotada a R$ 2.500. Produtores, sindicatos rurais e autoridades policiais organizam estratégias para tentar inibir o crime, através da contratação de seguranças e aumento das rondas noturnas. É uma prática que a gente não tinha ouvido mais falar nos anos passados, que volta agora nesses níveis de mercado muito elevados. Isso já aconteceu, mas a gente era algo que não tinha mais espaço. E agora, com esses níveis de mercado, volta a ser interessante para a comercialização desse café roubado. Então o mercado tem olhado para isso, nós temos dado apoio na medida do possível para os produtores, ajudando a fazer a ponte entre as autoridades e eles, mas é algo que vai realmente requerer um esforço conjunto para que a gente não tenha um aumento e um crescimento dessa prática no mercado. O produtor, a gente tem orientado para que ele realmente, na medida do possível, tome cuidado com o seu café ainda no pé, que ele não sacrifique a qualidade colhendo muito antes, porque realmente a gente tem que produzir, deu tanto trabalho, tem que levar até o final. Mas realmente é uma preocupação que a gente vai ter que lidar e acompanhar aí nos próximos meses. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança, lá em Minas Gerais, o Henrique Pacheco, que também é produtor, né? E que está vivenciando esse momento, que se não fosse trágico, é até irônico. Eu não sei se você viveu na sua vida como produtor uma situação como essa, hein, Henrique? Boa noite. Boa noite, Antônio Petri. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é uma prática pouco comum, mas não é a primeira vez que tem acontecido. Ano passado também já tivemos relatos de produtores que tiveram seus cafés furtados, né, durante a noite, colhido alguns pés de café, algumas ruas de café. E outra prática também, isso que já teve há muitos anos, que era furtar café, aquele café que sobra no pé, na rua de café, no chão. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer as colheitas 100% perfeitas e sobra alguns cafés, e muitas das vezes já aconteceu de pessoas virem durante o dia, mesmo à noite, quando já se acabou a panha, né? Ninguém está passando por lá, eles vão aproveitar e iam lá roubar o café que estava sobrando lá, né? De certa forma, ia perder, mas é um fato que isso já aconteceu há muito tempo. Agora, com esses preços, não estão esperando nem os cafés amadurarem, né? Muitos aconteceu aqui já de vir colher café antes de estar formado o grão. Agora, Henrique, como é que a polícia está tratando esse assunto? Vocês tiveram uma reunião importante. Se trata aí de pé de chinelos ou, de repente, pode ser uma quadrilha mais organizada, porque a gente citou aqui pelo menos 7 municípios, né? Que isso pode se estender, inclusive, não só para esses furtos à noite, mas como roubos elaborados de maquinário, né? De algo que pode avançar para uma situação mais grave, principalmente para vocês que são produtores que ficam isolados, vulneráveis, né? Como é que a polícia está tratando esse assunto? Então, a gente tem realizado várias reuniões, inclusive com alguns deputados estaduais, federais,
organizando reuniões junto ao comando da Polícia Militar, da Polícia Civil. O Estado tá alerta para isso. Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue aumentar as câmeras de monitoramento, né, nas principais vias rurais ou mesmo estradas federais e estaduais que passam pelos nossos municípios. É, a preocupação é grande. Eu acredito que esses roubos são pessoas da nossa cidade mesmo que vai lá e quer tirar proveito, ganhar, vender um café que, nesse caso, agora é de péssima qualidade, né? Uns cafés verdes. É, é, mas a gente está muito alerta, muito atento e fazendo o possível para que a gente possa nos proteger, principalmente agora de furtos e roubos, né, já do produto pronto nas nossas propriedades. Agora eu fiquei curioso, o que eles fazem com esse café verde, né? Porque existe todo o processamento, o trabalho para que ele realmente tenha uma validade, né? Um valor de fato, né? Para valer, por exemplo, R$ 2.500 uma saca, que é o valor nessa cotação. O que eles fazem com esse café? Alguém está comprando, né? Com certeza. O que acontece? Esse café vai ser seco num terreiro, pode ser no fundo de casa da pessoa, vai ser seco no sol, na sombra, né? E o que acontece? Vai dar grãos pretos, grãos miúdos, grãos xoxos, grãos bem perfeitos. Mas sabemos que esses grãos também têm valor. Não é R$ 2.500, talvez 1.500, não sei, mas vai depender, esses verdes, né? Agora, se continuar tendo esses furtos aí nas lavouras, né? Agora já está num período que o fruto já está maduro. Então, aí já pode vir a ser um problema mais sério, né? E aí a polícia tem que vigiar, né, quem compra esse tipo de café, né? A gente sabe que esse café vai ter que ser vendido no mercado negro, vamos dizer assim, tudo sem nota e tal. Então, são pequenos volumes, eu acredito, não são volumes grandes, mas não deixa de tirar o sossego do produtor rural, né, do cafeicultor, principalmente. E outra coisa, Antônio, que tem nos deixado de orelha em pé e ninguém soube explicar ainda. É um fato que tem acontecido na minha cidade e nas mediações, em Boa Esperança, já teve relatos de vários produtores que estão tendo vários drones voando durante a noite. E ninguém dá notícia de que os drones, de quem são esses drones, se são de bandidos, de quadrilhas, ou se são de produtores mesmo monitorando suas áreas. Então, é um fato que tem deixado todo mundo sem entender. E a polícia não faz ideia de que pode ser isso. E é um fato muito estranho que está acontecendo aqui na região. Perfeito. Eu conversei então com o Henrique Pacheco, que é presidente do Sindicato Rural lá de Boa Esperança, né? Interior de Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Henrique, o canal Rural está sempre aberto aí para que você possa nos atualizar em relação a essas investigações aí e que devem ainda preocupar muitos produtores ao longo dessa colheita. Obrigado aí pela participação e um ótimo final de semana. Até uma próxima. Obrigado, desejo o mesmo a todos.